Olá, pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro, mais uma aula aqui do canal Educação. Sou Georgia Soares, professora aqui da turma de vocês, né, galerinha? Agora tem um detalhe, né? Essa aula é da professora Lauriana, que tá aí com probleminha de garganta, né, gente? A gente tá com um clima extremamente quente, um clima extremamente desértico, né? E isso tem deixado muitas pessoas realmente com uma faringite bem aguda. Eu estive também, né? Vocês viram que teve umas 2 semanas aí atrás, 3 semanas atrás, que eu passei 21 dias com a garganta bem ruim. Mas exatamente por essas condições climáticas que estão bem tensas aqui, nós temos passado por temperaturas altíssimas, não só a temperatura, mas também a umidade que está muito baixa e, em consequência disso, a gente acaba sofrendo, né? Desidrata, a garganta fica muito ressecada. E aí a gente realmente acaba ficando bem mal, mas a gente deseja melhoras para a professora Lauriana, mas estamos aqui para cumprir a agenda de vocês, cumprir o horário de vocês da melhor forma possível, tá? Meu povo, hoje nós vamos falar sobre o Setembro Verde e o Setembro Amarelo. E aí eu queria saber, né, galera, que deixa eu dar só uma olhadinha, Flavito, nos polos que estão conectados conosco. Quero ver quem são os polos que estão conectados. Os polos que estão conectados aqui conosco. Ah, galera de Queimada Nova e Santa Luzia, né? Ou é Santa Luz? Eu acho que é Santa Luzia, né? Do Piauí. Ah, e Lesbom Veloso. Gente, o verdinho de vocês estava lá em cima, eu não tinha visto vocês. Galera de Oeiras, vocês sabem que eu passei em Oeiras domingo, né? Contei para vocês que eu passei em Oeiras. Eliseu Martins. O pessoal de Oeiras já vazou, não era nessa sala. Eliseu Martins, galera de Eliseu Martins, depois diz aí pra mim a galera de Eliseu Martins, vocês ficam próximo de qual cidade, só pra eu ter a noçãozinha aí de pra que rumo é vocês, né? Eliseu Martins, eu sei que é pro sul do Piauí, né? Agora, pra que lado é? Depois coloca aí no chat pra gente, tá bom? Meu povo, a gente vai começar essa aula, queria a participação de todos vocês. E nós vamos falar primeiramente sobre o Setembro Verde. Na nossa segunda aula nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Santa Luzia, sejam bem-vindos. Muito prazer, eu acho que vocês não estão conectados comigo na... Ah, é Santa Luz, né? Ah, que massa. José William, bom dia. Vocês não estão na minha aula de Educação Física, né? Ai, que tristeza, não lembro de vocês nos polos. Não, é a primeira vez que eu vejo Santa Luz. Santa Luz é município de onde, hein, gente? É algum povoado, ou é realmente uma cidade? Depois coloca aí no chat para mim, por favor. Gente, eu queria saber de vocês, né, se vocês sabem o que é o Setembro Verde. Será que tem alguém que saiba aí o que significa Setembro Verde? Acho que o Setembro Amarelo, ele é muito divulgado. Mas eu tô querendo saber se vocês sabem o que é o Setembro Verde. Sabem ou não sabem? E aí, minha gente? Esperando aqui vocês responderem. Eu não sei se vocês sabem, mas todos os anos... o Josélia tá dizendo que não sabe, né, o que é o Setembro Verde. Eita, vai ter oportunidade de saber o que é o Setembro Verde. Eu não sei se vocês sabem, mas os meses do ano, eles foram distribuídos aí para fazer alusão a alguma manifestação social, né, que a gente queira manifestar, alguma sensibilidade sobre determinados temas. Por exemplo, nós temos aí o Outubro Rosa, que é para tocar num ponto muito forte, é sobre a nossa saúde, a saúde da mulher. E o novembro é um mês alusivo aos homens, né? A saúde do homem. Então, não só diziam, antigamente a pessoa falava assim, o Outubro Rosa é um mês alusivo ao câncer de mama, mas não é só o câncer de mama, é a saúde da mulher, tá? E o Novembro Azul é o mês alusivo à saúde masculina.
E o que é o Setembro Verde, né? Então, galera, o Setembro Verde, ele é um mês alusivo às pessoas portadores de deficiência, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre o Setembro Verde, Setembro Amarelo. Nós vamos trazer para vocês aqui essa reflexão, essa conscientização, principalmente a nível de deficiência, dessa necessidade de incluir essas pessoas, da importância de prevenir e tratar doenças cardíacas, assim como cuidar do coração. E também nós vamos trazer aí as discussões sobre o Setembro Amarelo, tá? E a gente vai tentar aqui resolver, tratar esse tema com vocês, ok? Então, galera, a gente faz, né, essas alusões, esses chamados, exatamente para colocar a nossa população em um estado de alertar, mas também promover conscientização. Não é só alertar, né? A gente não vai só alertar sobre a pessoa com deficiência, mas a gente faz um mês de campanha, esse mês de campanha trazendo aí as discussões, trazendo as pautas que são referentes àquela demanda que nós vamos tratar. Então, o que eu preciso saber sobre deficiência? Gente, eu confesso para vocês que eu não sabia nada de autismo. Nada, vezes nada. Eu sabia que existia uma palavra, autismo, mas ela era muito longe de mim. Muito longe. Eu não sabia nem o que era, quais eram as dinâmicas. Até que isso chegou bem próximo de mim. Isso chegou bem próximo. Né? Meu filho não tem autismo, mas ele está em investigação. Assim, a gente não tem um laudo de autismo, a gente está em investigação. Essa investigação, gente, ela parte do princípio de algumas características que a pessoa vai apresentar, né? A gente vai poder falar sobre isso aqui na sala e vai trazer alguns comportamentos, algumas situações que podem levar a você identificar uma pessoa autista, né? Por exemplo. Então, as deficiências que a gente mais vê são as deficiências físicas, né? As deficiências que a gente consegue visualizar são as deficiências físicas. E as outras deficiências? Por exemplo, pessoas que têm deficiências comportamentais, né? O autismo é um tipo de deficiência que vai promover diversas disfunções de ordem comportamental, como, por exemplo, a interação social, como, por exemplo, algumas dificuldades na aprendizagem. E aí a gente vai ter várias deficiências dentro de uma pessoa com espectro autista, certo? Depois eu vou explicar para vocês tudo isso mais à frente, tá? Então, começamos a nossa aula hoje falando sobre as deficiências, tá? Hoje nós vamos falar sobre o Setembro Verde. José William, galera de Santa Luz, galera de Elesbom Veloso, galera de Queimada Nova. Tem algum deficiente aí na sala de vocês? Alguma pessoa com deficiência? Tanto da ordem física, quanto da ordem comportamental. Tem alguma pessoa com a necessidade especial? Sim ou não, galera? Agora eu vou deixar um minutinho só para vocês me responderem. A gente vai trazendo aqui diversas pautas. Eu quero que vocês coloquem no chat algumas dúvidas que vocês têm. Eu vou trazer diversas dinâmicas aqui para vocês, para a gente poder compartilhar e essa aula ficar bem fluida, certo? Ficar bem leve. Vocês vão compartilhando aqui comigo, certinho? Então, um minutinho só, Flavilto.
Então, galera de Elesbom Veloso disse que não tem, né? Não tem nenhum aluno com deficiência. Aí a Sônia Madison disse que quer aprender, né? Eu acho que é isso, né, Sônia? Então, bora lá, galera. Existem várias desordens físicas, né? Desordens comportamentais, como eu falei para vocês, e desordens mentais, certo? Algumas dessas desordens, elas são de ordem congênita. O que são ordens congênitas? As pessoas nascem com essas deficiências, tá? A gente já nasce com essa deficiência. Então, essas deficiências que nós chamamos de congênita, essas deficiências congênitas, elas são deficiência que nós nascemos com ela, né? E as deficiências adquiridas. Adquiridas são aquelas que nós não nascemos com ela, né? A gente adquiriu no percurso, tá? Olhando, David Soares, bom dia. Olhando para as deficiências congênitas, né? Que deficiências congênitas a gente pode trazer aqui para essa classificação? Quais são as deficiências congênitas? O que a gente pode falar sobre essas deficiências? Quem sabe aí? Quais são essas? Eu queria que vocês me ajudassem aqui. Quais são as deficiências congênitas? Meu povo, quais são as deficiências congênitas? Olha, a gente vai falar de algumas que são de ordens má formação genética, má formação, por exemplo, as deficiências físicas, cegueira, né? Quem tem problema de visão, surdez, certo? A gente tem outras deficiências, como, por exemplo, as deficiências físicas. São as pessoas que nascem sem um membro, as pessoas que nascem sem todos os membros, né? Por exemplo, tem pessoa que não tem nenhum membro, né? Não tem nenhum membro, não tem braço, não tem perna. Tem pessoas que nascem com duas pernas, desculpa, não nasce com uma perna. Aí tem pessoas que nascem sem um braço, né? Nasce com duas pernas, foi ótimo. A gente nasce com um braço, nasce sem uma perna, ou nasce com um membro atrofiado, tá? Por exemplo, tem pessoas que têm uma deficiência, nasce sem dedos, certo? Como também nasce com um dedo a mais. Existem vários tipos de deficiência, tá, gente? Aí a gente tem outras que são as deficiências cromossômicas, né? Que são as síndromes. Essas síndromes, né? A gente tem diversas síndromes, mas uma bem conhecida, que a maioria das pessoas conhece, é a síndrome de Down, que é uma deficiência, aliás, é uma disfunção genética do cromossomo 21, tá? Que vai nascer com várias características sindrômicas, né? Várias características da síndrome. E a maioria dos pacientes com síndrome de Down tem patologias cardíacas, tem doenças cardíacas. É uma característica da síndrome, certo? Professor, e as adquiridas? Gente, as deficiências adquiridas são aquelas que você não nasceu com ela e, de repente, por alguma situação da vida, você sofreu um acidente ou sofreu algum tipo de trauma e ela pode aparecer.
Vocês vão me perguntar agora sobre o autismo, né? Sem a orelha, exatamente, Zé William. Tem pessoas que nascem sem a orelha, tem pessoas que nascem sem os olhos, né? Sem o globo ocular, que pode acontecer, tá? Tem pessoas com deficiência em algum órgão, né? Por exemplo, tem pessoas que têm ali uma deficiência em algo, mas assim, essa deficiência do órgão, ela não vai provocar, ela não vai, vamos dizer, essa congênita aí, vamos dizer que é uma má formação de órgãos, né? Isso pode acontecer, como por exemplo, a pessoa que tem algum problema cardíaco nasceu com ela, tá? Mas ela não vai se caracterizar como, vamos dizer, como um deficiente, ela vai se caracterizar como uma patologia dentro daquela configuração das doenças congênitas, certo? Agora, gente, olha bem para cá. Esse Setembro Verde, ele é um mês que vai ser um mês considerado oficial pela luta da inclusão com pessoas com deficiência, né? Nós temos aqui no canal Educação, foi incluído esse ano no canal Educação os intérpretes de Libras. Nós temos em algumas salas os intérpretes de Libra. Esses intérpretes, eles vêm exatamente para colocar esse aluno, geralmente o aluno que tem deficiência física, ele consegue facilmente ser incluído, facilmente não, ele tem mais acesso do que, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual e uma pessoa que tem deficiência auditiva. Né? Então, geralmente quem tem uma deficiência física tem mais recursos para estar numa sala de aula do que, por exemplo, uma pessoa com deficiência auditiva, uma deficiência visual. Eu lembro que quando eu tinha, não da idade de vocês, mas quando eu estava na 6ª série, eu estudei com uma deficiente visual. E ela já era bem mais velha do que eu, né? E isso se dava muito do atraso série. Por quê? Geralmente, as pessoas com deficiência visual têm muita dificuldade de inclusão na idade certa. Por quê? Tem menos acesso ao conhecimento, como, por exemplo, a gente, né? Digamos, sem deficiência. Então, o portador de deficiência, ele vai ter muito mais dificuldades do que uma pessoa normal. A gente já tem dificuldades, né? No processo de aprendizagem. Imagina uma pessoa com deficiência. Uma pessoa com deficiência auditiva, ela precisa de uma pessoa que vai interpretar para ela, que é a língua do surdo, né? A língua do deficiente auditivo. A língua dos surdos é a Libras. E ontem mesmo eu estava conversando aqui com uma professora de Libras, né, aqui do canal, e aí eu falei assim para ela, olha o tanto da nossa ignorância, né, que a gente acaba não tendo um conhecimento ampliado sobre deficiências, por mais que a gente fale de inclusão, por mais que a gente fale desse conhecimento para ampliar o nosso conhecimento, mas a gente sempre vai ter limitações, porque a gente não tem essa informação tão ampliada, né? E aí ela estava falando que para o surdo era muito melhor imagens. Aí eu falei, eu gosto muito de texto. Aí ela falou assim, não, mas aí não é a língua do surdo, o texto é a língua portuguesa, e o surdo não tem língua portuguesa, é a linguagem deles. Aí eu fiquei meio, na hora, você sabe quando você dá aquela bugada? Oxe, mas ele não está na língua portuguesa, a nossa língua oficial é portuguesa, só que a língua deles não é português,
A língua deles é Libras, é os sinais. E na hora eu parei, pensei e fiquei analisando. Faz total sentido, né? Ele não lê, ele não tem como ler, porque ele não ouviu, né? A gente lendo para ele. Então isso para ele é muito mais difícil. Então ele vai ter que aprender o Libras, o que nós aprendemos o português primeiro, para depois saber ler, né? Então é bem mais complexo. E aí eles vão aprendendo a primeira língua, a língua materna deles não é português. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Mas eu entendi perfeitamente que a primeira língua que eles vão aprender é o sinal, que é o Libras, e daí é que vai haver a comunicação. Agora presta atenção aqui numa coisa, galera. Quando na pré-história, lá no momento pré-histórico, como que existia comunicação? Como era essa comunicação na pré-história? O que vocês acham? O que vocês acham? Obrigada, José William. O que vocês acham? Como era a comunicação na pré-história? Como era que o homem se comunicava na pré-história? Como que vocês acham que eles se comunicavam? A minha filha chegou recentemente e perguntou assim para mim, mãe, por que a gente gesticula, né, quando a gente está falando? Então a gente gesticula para quê? Por quê? É uma necessidade que o meu corpo tem de fala. O meu corpo fala. Através dessa linguagem de movimento, o meu corpo tá falando. Aí eu falei, filha, porque o corpo tem uma necessidade de fala. Então, o deficiente auditivo, ele não deixa de falar. Ele fala de uma outra forma, ele não fala o português, ele fala Libras, né? Então, a minha fala, ela é uma fala com gesto, porque o meu corpo tem uma necessidade de falar. Então, nós temos uma necessidade de falar. Então, na pré-história, essa fala, ela era carregada de gestos, carregada de sentidos, e isso fazia muito sentido para eles. Então, cada região foi ali adquirindo uma forma de falar, do mesmo jeito da educação em Libras, né? Então, a educação em Libras, ela vai trazendo exatamente esse contexto da necessidade do surdo de falar. Então, o surdo tem uma necessidade de fala, ele precisa falar, ele precisa comunicar. Quando, por exemplo, uma criança, hoje, eu não sei se vocês sabem, mas hoje uma criança assim que nasce, ela faz vários testes. Ela faz o teste do pezinho, ela faz o teste da orelhinha, ela faz... Tem vários testes, gente, vários testes, que agora eu esqueci, mas enfim, são 2 grandes testes importantes de uma criança. A do olhinho, o teste do pezinho, o teste da orelhinha e o teste do olhinho. O que vocês acham que vai ser identificado no teste do pezinho, no teste da orelhinha e no teste do olhinho? Vou deixar 2 minutos para vocês. Pode pesquisar no Google, tá, gente? Vou deixar 2 minutos para vocês me falarem o que esses testes vão diagnosticar. Vamos lá, rapidão, Flavilto.
Bora lá, gostei da participação aí do José William, da galera de Ales Bom Veloso, galera de Uruçuí, bom dia, meus parceiros aí, né? Opa, muito bem, galera aí de Ales Bom Veloso disse que o teste do olho, assim como o José William também colocou, dá para ver se a criança tem cegueira, né? Muito bem, é isso mesmo. O teste da orelha é para ver se a criança realmente tem deficiência auditiva e isso é muito importante, galera, muito importante, tá? E o teste do pezinho ficou faltando, né? Eu vou falar para vocês porque são várias doenças que são diagnosticadas com o teste do pezinho, tá? Por que é tão importante realizar o teste do pezinho nos primeiros dias de vida? Ele é feito, gente, no 3º ao 5º dia, tá? Ele vai permitir um diagnóstico precoce de várias doenças, né? Na rede pública, esse teste, ele vai identificar fenilcetonúria, hipotiroidismo congênito, isso é gravíssimo, tá? Fibrose cística, anemia falciforme também, que é grave, hiperplasia adrenal congênita também, deficiência biotinidase, e numa versão ampliada, acredito que na rede particular, já dá para descobrir aí 22 doenças, entre as quais está aí a leucinose, acidemia propiônica, acidemia glutárica, tipo 1, certo? E são várias outras doenças que podem aparecer aí no teste do pezinho, tá? Gente, então, o teste do pezinho também é uma triagem extremamente importante, porque ela vai prevenir aí doenças metabólicas, doenças genéticas, enzimáticas, endócrinas, exatamente para que a criança não seja levada até mesmo à morte, ok? Então, a gente, após essa triagem, a criança, ela tem realmente uma necessidade de olhar, né, algumas deficiências, alguns distúrbios, que são super importantes para o desenvolvimento da criança. Uma vez, gente, que a gente faz esse diagnóstico rápido, né, a gente vai poder interferir rapidamente na ação dessa criança. Por isso que é tão importante, gente, a gente diagnosticar cedo. Então, gente, essa luta para comemorar, dia 21 de setembro é comemorado, né? A data mais importante da luta, da luta pela pessoa com deficiência. Essa inclusão, ela é muito importante. Existe hoje um cenário que é extremamente preocupante, né? Muito preocupante. Eu vi uma pesquisa recente que a cada 30 crianças, olha, gente, esse número ele é muito alto, 30 crianças que nascem, uma terá autismo. Uma será autista. Uma será autista. Gente, uma criança com autismo, por exemplo, ela não tem deficiência física, né? Ela vai carregar ali uma síndrome que traz várias comorbidades, certo? Que vai necessitar de vários amparatos. A pessoa com autismo, ela necessita de várias terapias. Só para vocês terem ideia, quem tem autismo pode trazer várias outras comorbidades, como, por exemplo, o TDAH. São termos que a maioria das pessoas não conhece. TDAH, gente, é transtorno do déficit, né, de atenção. Transtornos do déficit de atenção. O que é uma pessoa com transtorno de atenção? Alguém sabe me dizer? Aí o TDAH, gente, as pessoas acham que é só atenção, né? O TDAH é o déficit de atenção com hiperatividade, certo? Hiperatividade.
Vocês já ouviram falar de TOD? Eu também não sabia o que era TOD, gente. Vocês já ouviram falar de TOD? Né? Ó, autismo é um transtorno comportamental que vai trazer... Professora, como que a gente vai diagnosticar o autismo? Existe um teste para eu saber se eu vou ser autista? Existe um teste que eu vou examinar e vou descobrir que a pessoa é autista? Um teste não, existem várias formas de você fazer o diagnóstico de autismo, mas o mais importante dele não é um teste de sangue que vai te dizer que tu é autista, né? E nem na barriga dá para saber se você vai ser autista ou não. A não ser que você tenha um pai ou uma mãe autista, então a probabilidade ali genética é realmente grande, né? Mas não é isso. O autismo é uma doença comportamental, né? Que ele é carregado dentro do teu gene realmente. Mas isso tá para muito além, gente. Por exemplo, tem crianças que só vão manifestar a partir de 2 anos de idade. Mas tem crianças que têm autismo de forma severa, que nos primeiros meses não é tão simples fazer esse diagnóstico. Né? Não é tão simples. Tem pessoas que passaram a vida toda despercebido e tinham autismo. Então, gente, segundo a lei 13.146/15, eu vou deixar essas palavrinhas aqui para vocês. Aliás, essa, né? Ninguém sabe. Pode olhar no Google, tá? Eu deixo. Essa lei, gente, diz que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, tá? O qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igual de condições com as demais pessoas. Assim sendo, o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, ele é uma forma, ele surgiu aí com a necessidade de garantir os direitos dessas pessoas de forma igualitária, estar na sociedade sem a barreira do preconceito. Certo? Galera, por lei a gente tem, as pessoas que têm uma necessidade especial, elas têm direito a condições iguais, certo? Aí vocês vão me perguntar assim, professora, então se é iguais, por que elas têm prioridade no atendimento, né? Gente, porque as pessoas com deficiência, elas têm limitações, que a gente precisa compreender que essas limitações, elas são agravantes nas condições de vida dessa pessoa. Agravante em que sentido? Você não está igual. A gente quer dar acesso igual a essas pessoas. Mas a gente vai ter barreiras e essas barreiras, elas precisam ser ultrapassadas. Imagina uma pessoa com deficiência física enfrentar uma fila gigantesca, né? Imagina uma pessoa com... Vou contar uma situação que aconteceu comigo várias vezes quando eu estava grávida. Imagina uma pessoa com deficiência tendo que enfrentar uma fila de banco. Gente, eu tive que enfrentar a fila de banco várias vezes na minha vida e eu vou falar uma coisa para vocês. Se para uma pessoa sem deficiência é duro, imagina uma pessoa com deficiência. Antes, quando eu não sabia o que era o autismo, você olha para uma pessoa e você não tem dimensão que aquela pessoa ali, ela tem o autismo. Algumas pessoas com autismo têm hipersensibilidade sensorial. Eles não podem ser tocados. Eles não suportam barulho. Excesso de luminosidade, eles têm uma acessibilidade sensorial, alguns, né? Porque existem vários níveis. E tem casos de autismo severo. E eu falei para vocês, o TOD é um transtorno opositor desafiador. Isso aqui, gente, o transtorno opositor desafiador, leva essa pessoa que tem esse transtorno a ser agressivo em determinadas situações e ter comportamentos agressivos.
Então você acha que a pessoa, às vezes você não entende, a pessoa ela tem um transtorno comportamental. Esse transtorno opositor, ele é o tempo todo se opondo, desafiador, não gosta das coisas, e a gente às vezes não entende porque que a pessoa não colabora, não está ali colaborando. Pode ser que ela tenha TOD. Eu confesso para vocês que eu não tinha essa... A gente não tem, na realidade, nós não somos preparados nem para falar e nem para entender uma pessoa com deficiência, porque quem não tem deficiência acaba minimizando a dor do outro, né? É que nem a história do racismo. Só vai entender o que é racismo quem é negro. Então, o branco, ele não vai olhar para o racista, ele não vai entender nunca. É que nem quando a mulher está grávida. O homem nunca vai entender o que é ter uma mulher, o que é estar grávida. Porque só as mulheres vão entender. Mas cabe a nós respeitar e ajudar essas pessoas. Então, certa vez eu estava numa fila, eu estava no começo da gravidez, gente, e eu estava me sentindo muito mal, estava na fila de supermercado, e realmente, eu estava comprando uma besteira no supermercado, que eu precisava para o almoço, e entrei na fila, e eu disse, senhora, o caixa lá era um caixa exclusivo para portadores de deficiência, gestantes, idosos e crianças de colo. E aí, eu falei assim, olha, esse caixa ele é exclusivo, caixa exclusivo é só para essas pessoas. E tinham 5 pessoas na minha frente que não eram exclusivas. E aí eu falei para o caixa, eu disse, olha, esse caixa ele é exclusivo. Eu tenho prioridade no atendimento porque eu estou grávida. Aí uma mulher que estava sentada, né, uma mulher que estava sentada, inclusive eu estava em pé, ela riu e disse que estava grávida. Gente, isso não é uma coisa que se faça, né, tirar a prioridade de uma pessoa dessa. Sabe o que aconteceu comigo um dia depois? Eu tive o começo de um aborto, né? Eu tive sangramentos, eu não estava me sentindo bem, mas eu precisava estar no supermercado. Então, no dia após, eu tive um sangramento. O que isso quer dizer? Às vezes você não entende, a pessoa grávida, ela tem necessidades, ela precisa prioridade. Às vezes a mulher não está bem, pode acontecer ali inúmeras coisas. Como, por exemplo, a mulher que está com um bucho muito grande, gente, é desumano. Só quem carregou um menino dentro da barriga não sabe. Mas, às vezes, a mulher ela é completamente ativa. Eu sou uma mulher completamente ativa, não deixei de trabalhar nenhum dia. Mas eu estava prestes a parir e eu estava na fila e um cara ele estava na minha frente e ele fechou para eu não entrar como prioridade, porque eu tenho acesso à prioridade, as mulheres grávidas, elas têm acesso a qualquer caixa, na frente de qualquer pessoa, independente se você estava na vez ou não. Por quê? Porque é prioridade. Isso aqui é lei, gente, né? É lei. A gente precisa dar prioridade. Precisa dar prioridade. A gente não é... ser diferente, estar diferente não é um problema. Como o texto está falando, o problema não é ser tratado diferente. O problema é ser tratado diferente, aliás. O problema não tem nada a ver, não consiste na pessoa ser diferente, né? Consiste exatamente nesse entendimento, esse símbolozinho aqui é do autismo, tá, galera? Esse lacinho aí é do autismo. Então, o mais importante é dizer não a essas situações. Tá? Então a gente não tem que a gente tem que tocar exatamente naquilo que a gente pode nos sensibilizar. Então hoje essa aula eu quero dizer para vocês que quando a gente vê, né, um idoso, quando a gente vê uma pessoa com a necessidade especial, você vê uma pessoa assim, ela tem uma deficiência física, mas ela é corredora, ela pode esperar.
Ah, ela tem uma deficiência de surdez, mas será que é só surdez? Às vezes ali tem tanta coisa acontecendo ali dentro, né? Será que é só o autismo? Você olha para uma pessoa, você nem imagina que a pessoa tem autismo. O autismo, por exemplo, tá para muito além daquilo que a gente possa imaginar. Você olha para a pessoa, acha que a pessoa é normal, mas a pessoa tem autismo. O autismo, gente, as pessoas têm dificuldade de conversar. Eu tinha um aluno, ele não tinha diagnóstico. O que é o diagnóstico? É um laudo. É quando aquela criança ou aquele adulto já passou por vários especialistas e o especialista lauda. Olha, você é portador de autismo. Gente, uma pessoa com portadora de autismo, ela tem realmente necessidades especiais. E essas necessidades vai desde o convívio, desde o aprendizado, desde a forma que ele é conduzido na sala de aula. Por exemplo, tem autista que não gosta de ser tocado, como eu falei para vocês. Não gosta de barulho. Então, por exemplo, ele vai reagir de uma forma diferente ao toque, ele vai reagir diferente à zoada. Às vezes ele não vai se comportar de uma maneira que você vai compreender. Eu tive deixa eu ver quantos anos. Eu entrei nessa escola em 2017, foi numa escola que eu trabalhei aqui na Zona Leste, Teresina. Acho que foi em 2018, gente, ele foi meu aluno. E eu tinha um aluno que ele não falava absolutamente nada em sala. Nada de sala. Nada. Ele não respondia nem a chamada. E a gente não tinha laudo, né? E aí, até então eu não tinha dimensão do que era autismo. Nós não estamos capacitados, a rede não está capacitada, os professores, é um cenário, não é novo, mas é um cenário atual. Nós temos muitas crianças hoje com autismo, muitas pessoas com autismo, muitas pessoas sendo diagnosticadas. Nós estamos falando do autismo, mas assim, não só o autismo, mas a gente está falando de uma inclusão geral, né? A gente tem as crianças com deficiências especiais, com deficiências físicas, com deficiências mentais, que a gente não consegue imaginar. Eu estou dando exemplo desse, eu não sei se ele tem autismo, né? Mas ele não respondia nada. Professora, ele era surdo? Não, ele não era surdo. Professora, ele tinha déficit de aprendizagem? Pelas provas, parecia que não, tá? Mas a gente não tinha nenhuma avaliação dele assim mais ampliada. Mas esse aluno, ele não respondia a nada. E eu me questionava muito por que ele não respondia, o que não respondia. Gente, ele não dizia nem que sim, nem que não. Ele não interagia de jeito nenhum. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, com certeza ele tem algum transtorno comportamental. Com certeza. Então, essa necessidade de entender as deficiências, necessidade de entender o outro, ele vai para além. Uma pessoa que não fala, às vezes ela não fala porque ela não quer falar. Ela tem suas limitações. E a gente precisa respeitá-las e precisa ajudar, certo? Então, hoje a gente vai olhar para essas pessoas de uma forma bem carinhosa. A gente não precisa, as pessoas não compreendem que esse olhar não significa dizer que eu tenho que bajular, não é isso. Esse olhar é um olhar de respeito e um olhar tentando se colocar na situação do outro, tá? Mas o mês de setembro também ele é alusivo à doação de órgãos, né? E aí existe, né, um chamado nacional, mundial, por um sim, né? Você doa seus órgãos, você é doador de órgãos. Vocês já fizeram essa escolha. Se vocês, numa situação de morte, tiverem a possibilidade de doar os órgãos de vocês, vocês vão doar, né? Vocês já disseram esse sim.
Você já disse para sua família que você é doador de órgãos? Quem disse o sim aí, levanta a mão. Eu quero só saber quem foi que disse o sim aí, que já para doação de órgãos. Gente, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu tinha provavelmente a idade de vocês. Faz pouco tempo, né? Então, galerinha, eu lembro que esse espaço da escola é um lugar que mexe muito com a vida da gente, né? A escola, eu digo todos os dias para os meus filhos. E meu filho mais novinho, ele de manhã cedo, ele fica mais resistente para acordar. Apesar de todos os dias, sábado e domingo, que não é dia da escola, ele acordar às 5 horas da manhã, mas no dia de acordar mesmo normal, ele fica botando banca, né? Para acordar. E todos os dias, quando ele vai acordar, eu falo assim para ele, vamos para o melhor lugar do mundo. Aí ele disse, não, o melhor lugar do mundo é a minha casa. Eu falei, não, o melhor lugar do mundo é a escola. É aqui, gente, na escola, que vocês podem mudar tudo na vida de vocês. Tudo, absolutamente tudo. Então, eu digo para ele todo santo dia. Aí eu digo para ele, então vamos falar que é o segundo melhor lugar do mundo, a escola. Que o primeiro vocês querem dizer que é a casa. Isso quando a gente tem um ambiente familiar, uma casa acolhedora, mas a gente sabe que nem todos os lares são assim. Então, escola é sim o melhor lugar do mundo. Eu considero a escola o melhor lugar do mundo. E eu falo isso para os meus filhos e eu estou falando isso para vocês porque vocês são meus filhos, né? Meus segundos filhos, meus filhos adotivos. E eu tenho muito prazer em falar isso para vocês, porque a escola é um lugar de alegria, é um lugar de conhecimento. E o que nós adquirimos na escola, ninguém pode tirar da gente. Eu não posso tomar de volta o que eu acabei de falar para vocês. Então, vocês vão guardar isso aí na cabeça de vocês, né? Vão ter um olhar diferenciado. A partir de hoje, eu espero que sim, né? Eu espero que eu tenha tocado aí em vocês de uma forma bem especial. Agora, quando eu ouvi isso há poucos anos atrás sobre a doação de órgãos, imagina que a tua vida hoje dependesse de um órgão, né? Imagina que tu precisasse de um órgão, por exemplo, como o rim. E você tivesse somente um rim, e esse já está em estado comprometido, e você tivesse a possibilidade de sobreviver se alguém doasse um rim para ti. Então, gente, é extremamente complexo, né? Estar desse outro lado, estar numa fila de espera. E saber que muitas pessoas morrem hoje podendo doar, mas ela não foi doadora. Eu gostaria sim, gente, que uma pessoa, que eu pudesse, se eu puder ajudar uma pessoa após a morte, né? Doar um órgão meu é um sentido de vida, é um sentido de propósito. E eu perguntei aí para vocês se alguém doaria um órgão, ninguém me respondeu. E aí vocês vão doar ou não? Vocês vão dizer se sim ou não. Mas, gente, a gente precisa, né, sinalizar a doação de órgãos, tá? E também comunicar em vida. Porque em vida você deve comunicar, eu sou doadora de órgão. Porque na hora da doação, a família precisa autorizar. Por mais que você diga que é doadora, a família ela precisa, a gente precisa sinalizar, né? A família precisa afirmar que você realmente é doador de órgãos, certo? Então, nós tivemos aí no final aliás, com a pandemia, nós tivemos aí muitos problemas com os transplantes, muitos problemas aí. Não foi só a área dos transplantes, né? Muitas cirurgias importantes deixaram de acontecer, né? Porque a gente sabe o cenário da pandemia ainda foi muito devastador e aí provocou aí muitas situações complexas, muitas pessoas ficaram sem tratamento, pessoas portadoras de câncer, né? Foi todo um negócio meio louco, mas acabou que a gente teve
aí uma repercussão, tem melhorado aí a questão das doações de órgão, tá? Perguntei aqui, mas ninguém falou, né, que vai doar. E aí eu vou deixar agora vocês já, no finalzinho da aula, eu queria que vocês dissessem aí para mim, né, por que você não doaria um órgão seu, né? Pode ser por motivo religioso, não tem problema, cada um tem as suas convicções em relação à sua religião, à sua crença, à sua ideologia de vida, à sua filosofia de vida, né? E eu queria saber de vocês, a gente tá só com um minutinho para finalizar a aula, pode até voltar, Flavilto. A gente está com um minuto aí para finalizar a aula e eu queria saber de vocês se vocês são ou não são doadores, né? Galera de Elesbom Veloso, deixa eu ver os polos aí, Flavilto. Nós temos a galera de Baixa Grande do Ribeiro, Colônia do Gurgué, Eliseu Martins, Elesbom Veloso, Queimada Nova, Santa Luz, né? Uruçuí, Uau Ferraz. E aí, minha gente, em respeito aos sentimentos dos que ficam, ó, Elesbom Veloso, você diz que sim ou que não, galera de Elesbom? E a galera aí dos outros polos, cadê, minha gente? Baixa Grande, Colônia, né? Queimada Nova, galera de Queimada Nova, tá zero participação aí. Então, galera, a gente vai deixando essa mensagem hoje para vocês, tá? Setembro Amarelo. Nós vamos deixando aqui um toque muito especial. Desculpa, Setembro Verde. A gente vai já falar de Setembro Amarelo. Um toque muito especial, gente, no coração de vocês, em relação ao respeito, ao cuidado com as pessoas com deficiência, né? Então, não só as deficiências físicas, não só as deficiências que a gente vê, mas existem algumas deficiências que a gente não vê, como, por exemplo, o autismo, certo? As deficiências que estão para além, ok? Então, beijos. A gente vai se encontrar já já, tá bom? Cheiro no coração de vocês. Até mais. Tchau, tchau.